E aí, galera, tudo em paz com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Cello Emerson aqui, começamos mais um vídeo do canal Metal Musicast. Hoje eu tenho um grande convidado aqui, uma pessoa que eu curto muito, que é o Lennon Harris. Fala, Lennon, tudo em paz com você? Seja muito bem-vindo. E aí, Tchelão, tudo bem? Obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras. É uma honra muito grande estar fazendo parte aí do Metal Musicast, estar falando com você, que você é um cara nesse meio aqui que está sempre dando um apoio, dando uma força para todo mundo, né? Para todas as pessoas, para quem curte o bom e velho metal, rock and roll e as suas vertentes. E é um agradecimento muito grande estar fazendo parte aí do seu programa. Muito obrigado pelo convite. Pô, sensacional. Eu que faço também os agradecimentos aqui de disponibilizar um tempo, vir trocar ideia. E eu curto muito o que você faz, eu acompanho você Muito de uma obrigado. certa maneira aí com os seus projetos. E agora a gente vai trocar ideia sobre, acho que é o seu mais recente projeto, que é o British Lion BR, é isso? Tribute? É É, isso mesmo, vamos British falar. Lion Tribute BR, Brasil, né? Tá, certo. Então, para vocês que acompanham aqui o Metal Musicast, não conhecem ainda o Lennon Harris, ele está com um projeto que é uma banda tributo do British Lion, que também, para quem não sabe ainda, é a banda paralela, digamos assim, do Steve Harris, né, que tem esses dois álbuns. Nós vamos comentar sobre eles. Eu vou pedir para o Lennon me dar vários detalhes aqui da visão de músico que ele tem, porque eu ouço, fiz até resenha aqui no Metal Musicast, mas de uma visão de Sim, fã. muito boa essa resenha, muito boa, Ah, por sinal. você assistiu lá, pô, obrigado, cara. Sim, lógico, perfeita. Sensacional. Então vamos lá. Ô, Lennon, dá um apanhado geral assim da tua carreira, né? Para o pessoal aqui do Metal Musicast, para os meus amigos que acompanham aqui, nos acompanham, saberem de onde você veio, quem é você, o que você estava fazendo no metal. Diz aí. Bom, na verdade eu sou paulistano, né? São Paulo, e comecei a tocar numa brincadeira, assim, sabe? Na verdade, quem começou a me incentivar muito foi meu irmão, o Lely Murray, que é sempre meu parceiro de todas as empreitadas aí, e ele sempre tocou guitarra, violão, e eu nunca me interessei. E meu pai, na época, quando ele tinha ele começou a montar uma bandinha dele, lá entre ele e os amigos e tal, ele faleceu, acabou deixando lá lá no porão baixo, uma bateria e coisas do tipo lá, né? E aquilo lá ficou lá. E meu irmão falava, pô, toca isso aqui, meu, toca isso aqui, vamos começar a tocar junto. Aí tocava sempre ele com um batera amigo da gente e faltava alguma coisa, né? E aí eu peguei aquele baixo lá, só tinha duas cordas. Era um Jennifer Magnus, eu acho que era o nome da marca. Era um baixo bem ruizinho. Isso eu tô falando para você no final dos anos 80, né? E eu peguei aquele baixo, a gente ligou no aparelho de som, né, da nossa casa, e quando eu comecei a ouvir aquele som, eu comecei a ficar impressionado com aquilo. Falei, meu Deus do céu, eu acho que é isso que eu quero fazer na vida. E tinha duas cordas apenas, porque a gente não tinha dinheiro para nada, né? Era o que sobrou ali no porão e tal. E a gente começou a brincar, ensaiar, ele na guitarra, meu amigo na bateria e eu no baixo, tocando duas cordas. E aí meu colega falou, não, vamos fazer um show, olha que loucura, chamou um amigo para ser o vocalista, vamos fazer um show, vamos tocar. E começamos a tocar variado e tal. Nisso, o meu irmão ouvia muito Iron Maiden e tinha deixado na época na vitrola, né? Que é o aparelho de som, tinha deixado o disco, o vinil do Power Slave. E eu peguei um dia, liguei aquilo e falei, meu Deus, meu irmão já curtia Iron, bem antes de mim. Quando eu ouvia, que eu botei esses raios, que eu ouvi aquilo, cara, mudou minha vida para sempre, desde aquela época até hoje. E aquilo entrou de um jeito, quando eu comecei a perceber o que era o baixo, o que o Harris fazia, eu falei, cara, isso é maravilhoso, isso é fora de ser toda a banda, tudo aquilo me encaixava de uma forma, voz, batera. E a gente montou essa tal bandinha e foi fazer um show numa quermesse, cara. Olha que loucura. Aí nós juntamos grana para comprar as outras duas cordas do baixo e fizemos um show que eu tenho em VHS guardado em 80 chaves que nunca ninguém vai ver, porque é um segredo grande, mas foi o começo de tudo, né? A partir daí a gente começou a montar a nossa banda de trabalho autoral, fazer shows em todo que é lugar, tocava autoral, tocava as músicas cover do Iron, né? A gente formou o Theo Gunners, que é hoje, até hoje, a nossa banda de som autoral, e mesclava covers do Iron com algumas músicas autorais, né? Então, meu começo foi assim, né? Meu começo foi assim com o Theo Gunners, e aí eu comecei só a fazer cover do Harris, eu comecei a tocar Harris, né? E
Nos anos 2000, eu entrei para Children of the Beast. Fiquei na Children of the Beast, que é o Iron Maiden cover oficial. Fiquei na Children of the Beast de 2000 até 2010. E a gente fez shows para o Brasil inteiro. Fez Domingão do Faustão, fez Cover Nation, fez tudo que é programa de televisão, tudo que é programa que hoje em dia nem existe mais, né? Mas que davam bastante ênfase. A MTV dava bastante ênfase, né? Para esse tipo de som, para bandas covers e tal. Depois eu saí, né? E montei o Best Maiden, fiquei mais uns anos no Best Maiden. E aí, depois de tudo isso, veio a pandemia, a gente parou. Aí eu montei o Blood Brothers Project, que hoje é o meu Iron Maiden tributo, junto com o meu irmão, o Lely Murray, né? Então, uma síntese bem grande do que foi minha vida como baixista, né? Fazendo cover do Steve Harris com toda a homenagem possível, com todo o respeito. Eu sempre deixo isso muito claro para todas as pessoas. Eu não quero ser o Steve Harris, eu não sou o Steve Harris, nunca vou ser. O Steve Harris é meu maior ídolo, sempre vai ser, e sempre faço tudo com muito respeito e muita dedicação de coração. Não quero ser ele, nunca quero ser, então eu quero deixar muito bem claro isso. Tem algumas pessoas que veem esse mundo do cover, do tributo, como uma coisa de chacota, como uma coisa de querer ser a pessoa que você imita, e eu não tenho nada disso, tá? Então é isso bem claro, é só uma homenagem que eu presto ao patrão, como todo mundo fala, né? Então essa é a minha síntese como baixista, até o ano passado, né? Aí eu posso te falar como eu comecei com o British Lion. É verdade. A gente vai falar. Eu só queria pegar alguns pontos aqui ainda do lance do Iron Maiden. Você teve essa epifania quando você ouviu o Power Slave, né? Você falou. Exatamente. E aí você foi atrás daquilo. E eu lembro também que eu comecei a ouvir Iron Maiden em 1990. Eu lembro que é junho de 90. Eu sempre vou lembrar, porque foi uma festa que teve perto da minha casa. 50 headbangers lá, e eu fui lá prestar atenção tal, e fui atrás quero conhecer isso tal, e fui atrás da Iron Maiden. Foi uma das duas primeiras bandas de metal que eu conheci, foi Iron Maiden e Metallica. Sim. E eu também, assim, eu tive essa epifania que você teve, só que o meu foi com o Live After Death, né? O meu primeiro foi o Live After Death, que é ali o show da Exatamente, que é a mesma época. E é você sabe que é engraçado, porque assim, eu sempre vivi numa família muito musical, muito do rock and roll, né? O meu pai, o meu nome é Lennon mesmo, igualzinho do John, não é um apelido, né? O meu irmão, que é o Lelinson, que é uma mistura do John Lennon com George Harrison. Então, assim, meu pai sempre foi loucão, e sempre a gente cresceu muito ouvindo rock, muito ouvindo Beatles, muito ouvindo Rolling Stones e todas as Led Zeppelin, e foi depois que ele faleceu, aí a gente começou a partir mais pro lado do metal, sei lá, por causa de amizade, por causa da época, não sei. E aí foi o que eu ouvi, falei, cara, tá no sangue, não vai ter jeito, é isso que eu quero para minha vida, né? Então eu ouvia que nem você, Metallica, Slayer, Motorhead, eram as bandas dos anos 80, né? Sim. Que estavam ali estourando, e, cara, que época, né? Uma que me marcou muito, mas aí eu considero que foi antes de eu estar no metal, né? Que eu considerava que era um rock and roll, assim, que era o Guns N' Roses. Me marcou Perfeito. Muito. Ali, um pouco antes, entre 88 e 90, eu já estava ouvindo. Veio o Bon Jovi pro Hollywood Rock, eu prestei atenção. Eu achei o Rich Sambora um baita guitarrista, mas ainda não me interessava muito. Eu ouvi algumas bandas nacionais, assim, tipo Camisa de Vênus, esse tipo de coisa. Muito. Ouvia muito. Umas bandas mais sujas, assim, do que tocava na rádio, né? O Titãs no começo e tal. O Titãs, que era bem underground, né? Isso, mais barulhento, mais sujo. Mas quando chegou, assim, o Metallica e o Iron, parou tudo, e aí eu fui atrás, fui virar metaleiro mesmo, como se dizia ainda na época, sem tanto preconceito, né? Mas Sim. Eu comprei uma bateria na época, comprei não, né? Vou admitir aqui, meu pai me deu, né? Com o dinheiro do meu pai, eu tinha 15 anos. Patrocínio. Uma bateriazinha da mais barata que você puder imaginar. Mas eu vou admitir para você, Lennon, essa competência que você teve, essa dedicação, eu não conseguia tocar música da Iron Maiden na batera. E eu queria tocar já de saída. E eu achava Nico McBrain muito difícil, cara. Como aluno, como estudante, eu achava muito difícil. O raciocínio dele, ele vai... Eu vou falar a palavra meio brega, mas aí ele vai enfeitando a música com o timbal, né, com as quebradas.
que é maravilhoso e eu não dava conta. Então eu fui assim tocar Lars Ulrich, eu conseguia tocar Metallica fácil, eu conseguia tocar o do Guns, o Steven Adler, eu conseguia Sim. tocar bem, era um dos que eu mais gostava porque era a música que saía, e saía bem, né? O do Motorhead, o Filter Animal Taylor, eu Nossa, esse gostava, aí era animal. retão. Imitava um pouco o Igor Cavaleiro, eu tentava ali, também dava pra fazer uns batuques. Mas Iron Maiden eu não consegui tocar, cara. Eu talvez também não tenho esse talento para ser músico. Não, Mas mas que eu acho que, sabe o que eu acho? Depende muito. como você enfrentou essa primeira fase? Então, é isso daí. Eu acho que depende muito não sei se o que é talento, o que é. Porque o que acontecia? Naquela época, estou falando isso do final dos anos 80, você não tinha acesso a vídeo, não existia internet, né? Então, como é que a gente fazia? A gente colocava o disco, ligava o instrumento e tentava fazer alguma coisa parecida, porque você tentava, pelo menos era o que eu fazia. Aí eu tinha Eu um também. amigo, o Eduardo Fischer, que era amigão da gente, que era vocalista. Ele tinha um pouquinho mais de grana, graças a Deus. Aí ele parava na galeria do rock e comprava aqueles bootleg, aquelas fitas que tinha o som ruim. Ah, o Iron Maiden ao vivo em 86, o cara gravava lá de trás, não sei o quê. A gente Walkman, né? tentava, exatamente, tentava fazer alguma coisa. Mas o que me ajudou foi quando saiu o vídeo do Live After Death. Meu irmão alugou na locadora, né? Que tinha na locadora, a gente alugava a fita VHS. E Sim. a gente conseguia ver. A gente conseguia ver o que estava gravado naquela bolacha, naquele vinil. Então, e tinha um programa de televisão também, na época, acho que era o Clipe Trip, que passava na Gazeta, que passava um Sim. clipe ou outro, né? Porque, cara, Passava do Wasted Years, passava muito no Clipe Trip. passava, alguns clipes passavam, né? Então a gente, quando passava um clipe que você conseguia ver e analisar a música que você gostava, você conseguia ver o que o cara estava fazendo ali, tocando ou interpretando. Então a fase foi bem difícil, assim, a gente não tinha internet, não tinha como, não passava nada na televisão, e a gente ia ouvindo, ia tentar tirando, e ensaiava. Na época eu trabalhava, mas a gente era mais moleque, então assim, todo domingo era ensaio, era de praxe. Todo domingo a gente se juntava, ensaiava, aqui tá errado, acertava. E eu tive um professor muito bom, que meu irmão é um cara muito talentoso, né? Falando dele aqui, o Lely Murray, ele é um cara que nasceu com um ouvido muito bom, ele é professor, ele tira bem as músicas e tudo que é bom. Então ele me passava aqui, ré, mi, fá, não sei o quê, e ele me passou o básico, e dentro daquilo, eu dentro do ensaio e assistindo os vídeos, o que eu fazia? Eu ficava assistindo os vídeos com o baixo e tentando imitar o que o Harris fala. Olha que absurdo, cara. Eu acho que me chamam de louco. E eu ficava assistindo aqueles vídeos, tentando fazer o mais possível de pose, de jeito, e vendo a posição, está fazendo o ré aqui, não é ali. Então foi assim o meu começo. Então, como eu gostava muito, não sei o que é ser talento, não sei te explicar. Porque quando as pessoas chegam para mim e falam, Lennon, você pode me ensinar? Você pode me dar aula? Eu não consigo, cara. Eu Ah, não tá. consigo porque eu aprendi tudo sozinho, entendeu? Você não tem Então, essa didática para passar o que você não. conhece, né? Não tem essa parte que é mais de escrever. Meu irmão já sabe escrever a música, tablatura. Eu não, cara. O meu negócio é ouvir e tocar, entendeu? Seu irmão acompanha uns vídeos dele, aí seu irmão é fera demais também. Você e Ele é seu irmão muito é bom. sensacional, cara. Meu Quem, irmão é ó, muito. os amigos aí do Metal Musicast, confiram aí, procurem as redes sociais, tanto do Lennon Harris, quanto do British Lion Tribute BR, quanto do seu irmão, o Lely Lely Murray. Murray. Isso. Cara, é sensacional. E só contando aqui, contando causos do cello aqui, eu lembro, você falou de ter professor, isso é importantíssimo também. Porque o meu pai querendo me ajudar, ele falou: "Não, eu conheço um amigo que é músico", e pegou lá, acho que encontrou ele algum dia, o cara deu o endereço, era um senhorzinho que dava aula mesmo numa escolinha de música, né? Eu fui próximo da onde eu morava na época, e eu fui com a camiseta do Venom, do disco Nossa! black metal na época. Mas não fui assim para ser rebelde, para provocar. Era o jeito que eu tava vivendo com 15 anos de idade. Fui com a camisa do black metal do Venom. Eu tinha uma revista da Som 3 do Venom. Você ia abrindo, né? E ela virava um Faz grande. o pôster. E tinha umas fotos do Abaddon. Eu adorava. Tinha Nossa Senhora, as fotos tiradas de cima da bateria do kit que do Abaddon. legal. E eu queria ter uma bateria igual a do Abaddon, assim, e eu via na foto que ele estava tocando, ele invertia a baqueta, né? Ele não Sim. tocava com aquela cabecinha da baqueta, ele Ele tocava com toca a com a parte. parte. É. E eu cheguei lá e o senhorzinho falou: "Ah, você é o filho do fulano? Tá bom, vamos ver o que você sabe aqui."
E o senhorzinho, não, eu só fui maestro da Big Band, não sei o que e tal. Senta aí, eu coisa do Venom, um bode, um pentagrama, virei a baqueta e comecei a tocar I Love It Loud, que eu tinha 15 anos de idade, era fácil para mim, né? Aquele bumbo, caixa e cimbal. Maravilhoso. O senhorzinho ficou aterrorizado. Fica aí, você vai acabar com a bateria. E aquilo foi um desestímulo para mim. Então aí ele me deu um chá com pão lá para tocar, que obviamente que é assim que tem que ser, talvez, Sim. né? Mas um chimbal, caixa e bumbo, um 4x4 lá de né? Comumzinho para um estudante, e foi embora fumar um cigarro e me deixou lá, e eu fiquei lá naquele não voltei mais. E aí eu lembro que eu peguei, aí já era acho que 92, 93, eu peguei a Rock Brigade, tava lá o anúncio do Ricardo Confessori, cara, num cantinho de página. Falei, pô, você é aluno do Confessori. Aí peguei o telefone, liguei. Eu acho que eu contei para ele quando eu entrevistei ele aqui, atendeu uma voz de mulher, queria saber aulas com o Ricardo Confessori. Peraí que eu vou chamar ele. E aí ele atendeu, né? Ô, tudo bem? É o Ricardo Confessor? Sou eu mesmo. E troquei ideia comigo. E eu, na época, molecão, 17 já anos, acho que 92, eu falei, pô, o cara do Angra não tem nem uma secretária, ele que liga, né? Um glamour que eu achava que a banda tinha. Mas o fato é que eu acabei não sendo aluno do Confessor, porque era longe do bairro onde eu morava e não ia inviabilizar. Então, acho que esse conjunto de coisas é importante falar aqui, que eu encontro o pessoal que acompanha o Metal Musicast, tem gente jovem que assiste aqui o Metal Musicast, gente que está começando a tocar. E eu falo para eles, é tudo um conjunto de estímulo que tem que ter. Exatamente. Você falou, seu irmão foi um bom professor para você, você já tinha algum instrumento ali, você foi muito fã, você foi muito dedicado. Isso é importante, né? Eu acho que uma das coisas que me ajudou muito, falando para você, bem sinceramente, foi ter perdido meu pai muito cedo, né? O meu pai morreu num acidente de carro em 88. Pô, meu sentimento. Então, obrigado. Mas assim, foi duro pra gente, porque foi a época, eu tinha sua idade aí, né? 15 anos. Exato. E eu sou de 73. Eu sou de 75. Então, você é 2 anos mais novo que eu, a gente dá praticamente a mesma idade, e eu perdi meu pai muito cedo, então um moleque perder um pai muito cedo é uma coisa muito dura, ainda mais no acidente de carro. E ali, a minha mãe, coitada, ela fez o que pôde, mas faz muita falta, e eu acho que eu me agarrei muito nesse negócio do instrumento, do Iron Maiden, entendeu? O Iron Maiden foi uma coisa que parece brincadeira, cara. Talvez fale para uma pessoa leiga, cara, mas o cara se apoiou numa banda de heavy metal? Sim, cara. Sim, sabe? Eu acho que o que eles fizeram, o que eles fazem até hoje, né? Eu acho que foi muito importante para a minha formação, para eu ser uma pessoa na vida que eu sou hoje. Então, assim, me dediquei muito a isso. Eu fiquei nessa parte focada de tocar, de praticar, de assistir o vídeo. Então, eu acho que é isso que a criançada de hoje em dia, a molecada de hoje em dia, eu percebo assim, só um adendo. Eles querem já tocar, já quer sentar na janelinha, já quer fazer o show no Morumbi. Não, você tem que começar devagarzinho, tem que praticar, tem que começar a tocar algumas coisas mais simples, talvez como até o seu professor falou, fez para você lá, que tirou um estímulo, mas eu toquei muito antes na época que eu estava começando a tocar Iron Maiden, eu toquei muito Beatles, sabe, cara? Sim. Eu tocava Guns também, tocava bandas assim, que o baixo é mais simples, vamos dizer assim, porque o Steve Harris é ET. Mas então eu comecei a tocar e comecei a pegar muita coisa até chegar o Steve Harris faz isso, faz aquilo. Mas eu tocava outras coisas. Então a molecada tem que ter bastante paciência hoje. Eu vejo pelo meu filho que a molecada tá com muito pouca paciência, viu? É verdade, é da nossa era, né? Tem as redes sociais, tem aqueles músicos de Instagram, né? Que gravam vídeos, é até um malabarismo interessante ali e tal. Mas aquilo é para aquela função de um TikTok, de um Reels de Instagram, né? Não é para desenvolver uma carreira de músico um pouco mais profunda. E falando do Iron Maiden, Lennon, a gente vai falar do British Lion, mas falando do Iron Maiden, o Iron Maiden é uma banda profunda, né? Tanto musicalmente quanto liricamente. Um menino de 15, 14, 13 anos que descobre Iron Maiden, ele tem muito trabalho pela frente, né? Ele tem muita distração pela frente, né? Eu lembro que eu ficava traduzindo os discos, as letras, né? Também tentando entender. Você é baixista. Eu lembro que eu comprava as primeiras revistas, ou eu ia falar com os caras mais velhos, e eles falavam do Steve Harris assim, cara, o Steve Harris é um cara revolucionário no baixo. Os mais velhos falavam para mim, né?
E eu ouvia o Iron Maiden e para mim ainda era uma massa sonora e meu exercício era ficar identificando o que era baixo ali, né? Porque na frequência daquele som para um leigo, às vezes se misturava com a guitarra, né, cara? Você não sabia o que era uma guitarra, né? Perfeito, perfeito. Você sabe que eu tinha um amigo e ele falava o seguinte, cara, a gente começou a trocar ideias sobre banda, ele também sempre muito roqueiro, ele falava, cara, Iron Maiden eu gosto porque é uma banda que tem 3 guitarristas. Na época não existia o Jannik Gers, né? Ele falou, porque o baixo faz exatamente o que a guitarra faz, olha aqui, né? E é verdade. Então, era verdade. As bandas geralmente, por isso que o Harris é um revolucionário, o que ele faz, o que ele fez, né? O que ele criou. Então, assim, é exatamente o que você falou, foi perfeito. Era difícil da gente identificar o que era um baixo, aquele baixo muito agudo, batendo nas notas certinho, combinando com batera, com guitarra. Cara, é outro mundo, cara. É sensacional. E aí, a gente tá falando de Iron, e eu vou só te contar mais um caos do Cello, onde eu fui assistir um som de música clássica lá, né? E saíram uns tenores lá, o cara foi tomar um café, eu fui também tomar um café no mesmo lugar onde ele tava, e eu parabenizei o cara. A gente tem essa tendência, né? Eu não sou músico, mas já me disseram, eu tenho uma certa alma de músico, então eu quero ir lá conversar com os músicos, né? Aí eu fui lá conversar com o cara, pô, bacana o som de vocês, você canta muito e tal. Um cara, um tenor, né? E eu falei, só que, cara, eu sou do metal, né? Eu falei pra ele. E eu falei, vocês respeitam alguém do metal? Eu falei pro cara, vocês dessa música lírica, clássica, erudita. Ele falou, não, ele falou, meu conhecimento de 2 bandas que se equivalem a um som de música clássica, ele falou, em certo sentido. Ele Perfeito. falou de Purple e Iron Maiden. E Iron Maiden. Falou, perfeito. E o cara não era do metal, nada, o cara puramente lá, cara de orquestra. Ele falou, ó, de Purple e Iron Maiden dentro da simplicidade do rock, ele falando para mim, né? Eles conseguiram campo harmônico e tudo, umas melodias e tal, ser uma coisa que pode tocar, como posso dizer, raspar a superfície de uma música clássica, cara. E você que como você vê essa observação do cara? É perfeito. Se você, por exemplo, você fizer você pega o Power Slave, que está falando, né? Pega vários trechos de várias músicas, Flash of the Blade, Back in the... tem trechos clássicos de música clássica ali, entendeu? E com baixo, aqueles duetinhos de guitarra. Cara, o que o seu rapaz, o seu amigo falou, é exatamente isso. Por isso que tem muita gente que gosta de Iron Maiden, mesmo não sendo do metal, né? Tirando o pessoal das mais modernas aí que ficou popularizado com Wasting Love e Fear of the Dark, que mudaram um pouco o Iron Maiden com relação ao estilo, assim, não estilo não, com relação ao povo mais popular. Tirando isso, o povo que gosta de música clássica, que gosta de música boa, que gosta de uma música bem tocada, bem feita, gosta de Iron Maiden. Né? Então você pega Killers, cara, mesmo aquela fase punk do Iron, por exemplo, Phantom of the Opera, né? Eu ia falar essa, cara. Porque você vê, olha que privilégio que eu tenho, viu, Cello? Eu tive a honra, né, de fazer uma turnê com Blaze Bayley de 2014 a 2018. A gente foi a banda de apoio dele. Então, os próprios ex-integrantes do Iron tratam o Iron como uma coisa fora de série. Então, o Blaze, cara, o que ele falava do Harris, cada história não só de música, de bastidores, porque uma banda não é só chegar lá, gravar, tocar e lançar um clipe, não. Envolve-se muita coisa, né? E agora, mais recentemente, a gente fez agora em dezembro do ano passado a turnê com o Dennis Stratton, que gravou o primeiro disco do Iron Maiden, e contou várias histórias, a Phantom, como foi feita, o que foi mudado. Então, é aquilo que eu te falo. Não é por acaso que o Iron Maiden, para mim, é a maior banda de heavy metal do mundo. Pô, tem muitas bandas maravilhosas que são bandas, mas dentro de todo o contexto, dentro da abrangência do som, de detalhes, para mim, o Iron Maiden é a maior. Eu concordo com você, porque embora a gente conheça o Metallica, por exemplo, mas eu acho que o Metallica transitou por outras áreas musicais e de cenários da música mainstream que o Iron Maiden não transitou. Eu não tô nem falando aquele chavão se vendeu, nada disso, que eu admiro o Metallica. Exatamente. Também e eu acho que o Metallica fez bem também, não vou criticar não. Exato. O Lars Ulrich é um cara visionário. Eu entrevistei aqui o John Gallagher
do, da banda Raven, eu perguntei pro John Gallagher, né? Eu falei, pô, você tava lá naquela primeira tour do Metallica. Ele falou, o Lars Ulrich já era o Lars Ulrich. Ele fala, tá gravado aqui no Metal Musicast, ele fala, o cara já ia ali participar das conversas, querendo ouvir tudo, querendo saber o que fazer. Então, assim, era um garoto... É um cara fora da curva também, né? Era um garoto, né? Exato, e era um menino de 20 anos. Exato. Bebendo, fumando e curtindo a noite e conseguindo ter a visão da coisa. Então, eu admiro os caras, não tô nem falando desse chavão, não, mas assim, temos que ser justos, né? O Iron Maiden manteve sempre o padrão heavy metal de visual, que para uns não é importante, mas para a imensa maioria do público é importante. Então, nunca o Steve Harris cortou o cabelo, vamos dizer assim. Você pode falar, é uma bobagem, mas ele conta isso nas biografias, né? Que no começo chegaram para ele para falar, corta, porque tava modo punk, né? Exatamente. E falava, não, corta o cabelo, que vai ficar. Eu entrevistei aqui também o ex-batera do Iron, o Doug Sampson, e eu perguntei para ele também sobre isso. E ele falou, não. Ele fala, eu não lembro a literalidade, dá para assistir o vídeo que tá aí. Sim, ótimo. Mas é nesse sentido, ele fala, não, tipo, palavra minha aqui, minha interpretação. O Steve Harris é casca grossa, cara. Ele não vai fazer. Então, nesse sentido, eu concordo com você. O Iron foi o padrão metal, liricamente, visualmente, musicalmente, e mesmo assim arrebentou uma porrada de barreiras aí, né, cara? Eu acho que a gente tem que agradecer, porque se o Harris mudasse alguma coisa, ou alguma coisa de alguma gravadora pedisse, algum produtor, a gente tá cansado de assistir esses filmes que aparecem por aí, né, documentários do Queen, e você vê que muitas bandas vão para cima e mantêm o que quer e dão certo. E continuam mantendo os ideais, né? E dão certo. Outras acabam não dando, mas a maioria dá. E ainda bem, a gente tem que agradecer esses caras visionários que mudaram a nossa vida, né? Não, e não tem dúvidas, né? A gente não desconsidera que ele teve um respaldo enorme do Rod Smallwood. Isso que eu ia te falar, perfeito. Do Andy Taylor, da EMI, que o Rod Smallwood conseguiu ir lá, trombar a EMI, conseguir coisas lá. Perfeito. Foi uma coisa muito bem orquestrada, o que não diminui o mérito. Isso. Harris, né, cara? Porque também para um cara como Rod Smallwood confiar no outro naquela época, pelo que se conta aí, não era fácil ele falar, não, eu vou abraçar a causa de vocês. Não, e outra coisa que eu penso assim, é tudo molecão. Vamos falar a verdade, é tudo molecão. Cara, o que você tem na cabeça quando você é moleque? Hoje, eu tenho 50 anos, eu tenho uma ideia. Mas lá nos meus 20 anos atrás, a gente tinha outra. Então, olha, você falou tudo, hein? Deu certo mesmo. E o próprio Steve Harris comenta nas biografias, tem entrevistas dele, você deve conhecer muito bem, ele fala que ele se irritava naquela fase entre 75 e 79 com os músicos, porque ele trocou muita gente na banda, porque ele falava, tem cara que vem, faz medos de shows e pro cara já foi bacana. Exatamente. A energia do cara já cai, ele já participou de umas gigzinhas, tal, pegou uma mulheradinha aqui ali, apareceram umas fotos, o cara para ele, e ele se irritava com isso, porque ele achava que a coisa tem que ser pensada num todo e num futuro, né? Então o cara ele tinha 20 anos de idade, cara. Exatamente. Ele sempre foi um cara muito avançado para a época dele, para a idade dele, né? Exato. A idade dele. E é bacana. E aí agora a gente chega, Lennon, e a gente vai falar do British Lion, né? Então tá aí Iron Maiden, você tem o Blood Brothers com seu irmão, que é bacana demais, e banda tributo ao Iron Maiden sempre é muito bem-vinda aqui no Brasil, né? Vocês têm um público que vê com muita simpatia, né? Você falou aí da banda do Flauzino, né? Que é muito boa. Tem a outra agora que é do Eric Claros. Exatamente. Também é muito boa. Então, assim, e tem vocês com o Blood Brothers, tem pelo menos essas três aí que são sensacionais, né, cara? Na verdade, assim, eu fico muito feliz porque quando eu comecei com esse negócio do cover, era uma coisa muito nova, né? Então, eram poucas pessoas que faziam. Tinha uma banda na época que era lá da Moca, eu sou da Moca, né? Tinha uma banda lá que sempre destruía, que chamava Destroyer, que existe até hoje, do Fábio Stanley, que é uma das primeiras aí que começou a fazer show de banda cover, porque no começo era dublado, né? Não existia esse negócio do palco e tal, então eu sempre me inspirei muito do Fábio, gente boa pra caramba, e com as ideias dele de depois começar a fazer os shows ao vivo. E quando eu tava com o Theo Ganders, que a gente começou a fazer alguns shows em lugares e bares,
foi assim, uma coisa que a galera começou. Então eu fico muito feliz de eu ser um dos caras que começou com isso, com a Children na época. Então a gente começou a fazer banner para fazer o Ed. Não existia isso, né, cara? Isso eu tô falando para você no começo dos anos 2000. Já tinha algumas bandas, mas era tudo assim, a banda cover. Pegava 5, 6 caras, tocava lá, tocava outro show, saía. Tinha algumas bandas na época boa, mas acho que a Children foi a primeira. Eu fico muito feliz de ser um dos caras que começou com isso. Até em dezembro a gente fez essa tour com o Denis e fiquei muito feliz de encontrar outras bandas covers maravilhosas que existem no Brasil inteiro. Lá em Floripa, o Ancient Murders em BH, em Floripa tem o Steel Maiden, são bandas que o cara fala, pô, Leno, eu via você, cara, comecei a tocar, e eu falo, pô, mas você via eu, mas eu fazia o cover do Harris. Não, mas eu vi o show de você, assisti você quando eu tinha 12 anos, assisti... Então, eu fico muito feliz, mesmo na banda do Experience, né? O Danilo é meu amigão, que é o baixista, sempre estava em todos os shows que a gente fazia no Manifesto. Então, assim, eu fico muito feliz, cara, de ter tido essa chance, de ter feito vários shows em barzinhos e lugares, e muita gente poder me assistir e falar, pô, Leandro, ele faz assim, ele faz assado. E começou a seguir e fazer essa mesma coisa da banda cover, né? Então, hoje em dia, cover de Iron Maiden, eu acho que deve ter aqui por metro quadrado uma meia dúzia só em São Paulo, né? Mas olha, para ser justo também, Lennon, hoje, como você falou, a quantidade tá grande, mas cover do Iron Maiden ou banda tributo ao Iron Maiden tá com a nota de corte muito alta, porque você pega essas três, vocês Blood Brothers, a do Eric Claros lá, Beast Experience, e a do Flauzino, né, da qual você faz parte. Pô, não se limita mais a ser uma banda que musicalmente é muito boa. O espetáculo tá todo completo, né, cara? Como você falou, né? Olha, eu sempre briguei muito na época da Children, porque a gente tinha um pensamento muito parecido. E qual que era o pensamento? A gente começou a fazer muitos shows fora de São Paulo, interior de São Paulo. Começou primeiro a sair para o interior, né? Então a gente a gente fez o Brasil inteiro tocando na época. Então a gente viajava e começou a fazer shows em várias cidades. Então o que a gente prezava? Prezava a parte de cenário. Então começamos a fazer cenário, começamos a fazer estrutura, começamos a fazer o edit. Não é só o show tocado. E outra coisa que a gente prezava muito, que eu prezo até hoje, é a parte de semelhança. Então, assim, eu sempre sou assim, eu acho assim, uma vez tocou no programa do Marcos Mion, no Cover Nation, ele falava, né, se é para copiar, copia direito, porra, porque assim, tem cara que fala assim, porra, eu quero fazer o cover desse cara, aí o cara não bota nenhuma roupa, não compra um instrumento parecido, tudo bem, tocar, sentar lá e tocar, todo mundo toca, dá para tocar, sabe? Eu fiz o Metal Singers em 2015, toquei com o Udo, com o Michael Viscera, com o Ripper Owens, com o Blaze. Na época a gente fez essa turnê e eu toquei Malmsteen, toquei Judas, do meu jeito, mas toquei. Mas não era uma banda cover, a gente tocava, né? Sim. Então é muito importante isso que você falou, porque eu acho que a galera hoje em dia está prezando muito essa parte de visual, sim, integrado com o musical. O que está me dando um pouco de medo é que o visual está sobressaindo o musical, tá? Então eu vejo muita banda lá com cenário, e tem o Ed gigante, e tem jogo de luz, e tem fogos, aí os caras tocando não deixam a desejar. Eu tô te falando como um crítico de fã de Iron Maiden, porque eu também quero assistir uma banda cover bem feita, eu quero pagar para assistir uma banda cover bem feita, e não vejo só isso com relação ao Iron Maiden cover, outras bandas e outros estilos eu vou assistir também. Eu gosto de ver a coisa bem feita. O que é bem feita para mim? Um equilíbrio entre parte musical, parte cenográfica, parte de performance e visual de uma maneira geral. Sim, eu lembro que quando teve as restrições aí, que não teve que fechar a casa de shows e tal, há 2 anos, acho que o Manifesto fez uma série de shows, né, que eram transmitidos online, só com banda tributo. Você deve ter acompanhado. Não sei se era... E acontecia em alguns pontos isso que você falou. A banda ia lá, toda paramentada, cenário, né, o gráfico bacana, e a música falhava, né, cara? Eu vi, não vou falar para não ficar chato, mas eu vi algumas bandas que você vê assim, por exemplo, uma banda como Rammstein até que fica fácil, porque é uma música bastante simplória, embora o Rammstein original tenha tanto efeito que para você fazer um cover do Rammstein... Não é fácil, não. Exige um investimento de grana aí para fazer a coisa acontecer minimamente parecida, né? Sim. Mas a música em si é simples, acho que um músico mediano toca, né?
O problema é fazer toda a sonoridade grandiosa que o Rammstein tem. Mas outras bandas, a pessoa até põe peruca e tal, e Sim. faz É, tudo. tem que tomar um cuidado para não ficar uma coisa caricata, né? É, Então, o que eu vejo aí de algumas bandas é o cara mete uma peruca, cara, às vezes não precisa ter o visual, né? Às vezes você não consegue fazer, vou fazer o Harris, vou meter uma peruca, sei lá, e vou sair correndo pelo palco. Não, mas fazendo uma coisa bem feita, chegando mais perto, porque o Harris é o Harris, ninguém é o Harris. sim, Mas fazendo bem feita, integrando isso ao cenário, a boa vontade, a prática, aí eu acho bem legal. Mas tem muita coisa que fica só apegada no visual, ó, pintei uma sim, bateria igual a do Nico, aí o cara vai tocar, o cara não consegue, não chega perto. Então, assim, é isso que me incomoda um pouco. Eu achei que essa explosão de bandas covers hoje em dia me incomoda esse tipo de coisa. Então, por isso que eu falo, algumas eu conto no dedo que merecem, cara, são tops, mas tem algumas aí que, assim, estão fazendo um monte de show e a quantidade não é a qualidade. deu uma banalizada, né? E olha, pra ser justo, eu vou falar aqui também, uma vez eu vi um show de uma banda cover do Dio, em que os Tá? caras, que eu me lembro, os caras pouco faziam indumentárias, pouco, assim. Talvez o vocalista estava com alguma camisa parecida, o guitarrista, mas não era muito o foco dos caras. Mas a banda Tá. era excelente. Então, assim, tem de tudo, né? A banda era excelente. E o vocal era o João Luiz, né? Que Tá, eu formou. já conheço. Toquei muito com ele. Então, você deve ter ido, né, na batera o Amilcar Cristófaro. Conheço, gente boa. Era sensacional a banda. Jill Cover, Sim. chamava acho que Holy Diver, eu acho, não sei. Ou We Rock, chamava alguma música. Então, Tchelo, mas eu não Era sei, cara. sensacional. Eu aprendi tô aprendendo umas coisas agora depois de velho, que tem gente explicando na internet que tem banda cover, que é uma coisa, banda tributo é outra coisa, banda não sei o que, outra coisa. Então, eu não sei. Na minha época era Iron Maiden cover, se E vestia, ponto. fazia É. performance. Hoje tem o tributo, que ele só faz o tributo, mas ele não é o cover. Agora tem o cover que. Então, cara, tá bom, eu não sei. Eu acho que eu tô ficando velho, mas Eu também eu não não tô entendi. entendendo essas coisas, cara. Antes eu pensava que assim, a banda tributo, a palavra tributo é referente a bandas que não existem mais. Eu pensava, né? Sim, Você está fazendo um tributo a um falecido, a um que não está sim, mais sim, sim, no sim. cenário. Mas era um equívoco meu. Agora, eu também não sei a diferença. Agora, uma coisa que eu acho que é um risco, viu, Lennon? Eu acho que eu não vi acontecendo, mas eu estou vendo acontecendo em bandas autorais e eu acho que isso vai, a hora que pegar, vai ser igual rastilho de pólvora em banda cover, que é o playback, né, cara? Se os caras partirem para isso, então, ó, baita cenário, indumentária bacana, todo mundo fazendo o mesmo gesto do original naquele momento da música e tal, e um playbackzão rolando, vai ser estranho. Olha, eu vou falar uma coisa para você, cara, que eu me assustei. Eu não sou muito de ficar julgando, eu gosto de deixar rolar, sabe? Eu não fico me metendo em nada, mas esse Rock in Rio me assustou muito. Eu vou te falar a verdade, eu não curti nada do que tem lá, mas de vez em quando alguém falava, ó, não sei o que, fez playback, 2 horas de playback. Então, assim, se começar a partir para esse lado, ao nosso estilo e a galera, vai acabar. Vai acabar. Eu tenho medo, sim, você tem razão no que você falou. É porque tem uma banda nova, eu fiz uma live um dia, eu fui dar um rolê na gringa e comprei as revistas Metal Hammer e tal. E na gringa, as revistas estavam falando muito dessa banda, que chama Sleep Talking, alguma coisa, Sleep Talking. E a banda, ela nem conversa ao vivo. A própria Metal Hammer dizendo que o diálogo entre os músicos, o diálogo dos músicos entre as músicas é gravado. O cara olha Nossa, pro outro, faz como é uma máscara, né? Não tem não tem gesto da boca, deixa da boca. não tem movimento facial, né? Então o cara tá com uma máscara, ele olha pro outro e dispara o som de uma conversa. E o outro olha e responde, é absolutamente teatral. E tava um auezinho em torno dessa banda, né? E eu fiz um vídeo aqui falando mal disso. Eu não falo mal de banda pequena, Entendi. da média, mas os grandes que tem costa larga, e são gringos, nem sabe que eu existo, não vou causar nenhum mal pro cara. Só tô dando minha visão do heavy metal, como você falou. Eu falei isso que você falou. Eu falei, olha, se isso entrar no metal, cara, a título de salvar o metal, vai ser o efeito contrário. E agora saiu que dois dos membros ficaram doentes, porque eu digo na minha live aqui, eu falei, o cara tá de máscara. A Metal Hammer deu capa para os caras e os caras não deram entrevista para Metal Hammer. Ou seja, é uma
Já é esquisito, hein? Uma jogada de marketing bem azeitada ali, né? Sim, sim. Porque ninguém que debocha, né, que vira as costas para a revista vai dar capa, né? Então é uma jogada para manter o suspense em torno da banda. Tá todo mundo junto nesse jogo. A Metal Hammer, a assessoria de imprensa, empresário, todo mundo, gravadora, beleza. Aí eu falei, o cara tá fazendo todo mundo fantasiado em playback até do diálogo, não só da música, por muito mais razão. A música também é playback. Lógico. Eu falei, cara, então me coloca lá um dia e você não sabe quem é que tá lá. E aí não deu outra. Agora, mês passado, 2 caras ficaram doentes e eles tiveram que contar, olha, estamos pondo outros caras aí, tá vindo outro cara aí, tá pondo a máscara e ficando. Põe a aí. máscara e toca, porque é um boneco, né? Fica um boneco. Mas, ó, eu vou até aproveitar isso daí para dizer até uma outra coisa que eu tô achando que tá me impressionando. Meu irmão também é produtor musical, né? Ele tá produzindo agora o nosso quarto CD do Theo Gunners, que tá para sair. E ele tá fazendo toda a produção, toda a direção musical e tal. E ele tá me mostrando uns programas malucos. Olha, cara, isso aqui corrige a voz. Olha, isso aqui corrige o que você rola. Isso aqui. Cara, eu tô sabendo de gente que não consegue gravar um baixo. E o cara grava uma nota e você vai copiando assim e fica gravado. Cara, me assustou. Me assustou. Porque eu gravei o primeiro CD do Theo Gunners, o Battlefield, né, em 92. Desculpa, em 98. E ele foi todo gravado em fita ADAT, na época, aquele negócio de rolo que você errava, voltava. Eu vendi carro, cara, para pagar estúdio, vendi instrumento, porque errava, amigão. Não tem como emendar, volta, grava de novo. Então, eu tô percebendo o seguinte, cara, tá aparecendo um monte de músico aí, mequetrefe aí, falando a real, que não é músico, essas coisas novas aí de internet, de TikTok, sei lá o que é que parece que é uma coisa que é artificial, né? E tá me assustando bastante também. Então é isso que você falou, tem muito a ver também com isso, né? Tá perdendo muita validade. Olha, Lennon, e como você falou, eu também não julgo, porque eu acho que é aquilo, como eu sou formado em direito, né? Eu sei que assim, a gente estuda lá direito do consumidor. Olha, a justa expectativa do consumidor. Se Perfeito. você gerou uma justa expectativa do cara que aquilo é um show teatral, com playback, beleza, e o cara pagou o ingresso? Beleza. Beleza. Vai em frente. O problema é a enganação, né? Porque Exatamente. o heavy metal, a gente tá falando, ó, desde o começo do nosso bate-papo, que a minha dificuldade para tocar Nico McBrain, a tua dificuldade para vencer a primeira fase de Steve Harris e tal. Isso. Então, quer dizer, no heavy metal, a gente admira e a gente quer ir lá ver, nem que seja o cara errando. Eu tenho um vídeo aqui no Metal Musicast que eu mostro os erros do Iron Maiden, alguns erros. Então, o Bruce Dickinson que esquece o microfone, não sabe onde tá, alguém tem que trazer para ele. Tudo isso que você vê aí na internet, o Nick McBrain se desentendendo com o Adrian Smith também no tempo. Ali há quem diga que o Adrian que não entendeu o tempo. Eu fui assistir o Iron Maiden aqui na turnê do Senjutsu há 2 anos. Sim. Em 2 músicas, você devia estar lá, os caras entraram em tempos diferentes e se ajustaram durante a música. Mas eu fiz um vídeo aqui, Lennon, falando, é isso que eu quero ver no heavy metal. Exatamente. É o erro que o Maninho... Exatamente. O que você falou é o que eu ia falar. Cara, eu fico muito puto. Eu sempre fiquei, cara, quando alguém fala, olha lá, errou. E acontece isso até nos shows da gente, nos shows do ar. Cara, ser humano erra, ser humano não é máquina, por isso que é legal, sabe? Então eu acho que hoje em dia esse negócio desses haters aí, a internet hoje, ela veio para ajudar muito, né? Ela chegou para facilitar a nossa vida, a tecnologia, mas ao mesmo tempo tem as coisas ruins, né? Então aquelas pessoas que não conseguem ser nada, não conseguem fazer nada, elas adoram ficar apontando o dedo, xingar e debochar. E xingar. Então eu passei por tanta coisa, eu vou até dar um exemplo para você, que tem a ver, mas não tem a ver. Só de esquecer o microfone. O Blaze falou que esqueceu o microfone direto. Por isso que na época ele amarrava um negócio aqui, ele entrava com o microfone, porque ele tocava com sem fio, ele esquecia no palco, tinha que sair correndo para procurar para ele. Então ele amarrava aqui. Então o que acontece? Muita gente critica fulano, não sei quem não está cantando mais, ou o Blaze não cantava nada. Mas, cara, depois que você começa a ficar mais velho e você começa a perceber, no caso, por exemplo, do Blaze, eu vou voltar ao Blaze. O Blaze não canta nada, o Blaze é vocal ruim. Cara, eu fiz
em uma turnê, eu fiz turnê com ele de 14 a 18. Foram várias turnês, porque teve ano que teve mais de uma. Eu cheguei a fazer 8 shows em 10 dias seguidos. Não tem voz que aguente. Então, o que acontece? É ser humano. Ser humano, por mais que se cuida, por mais que tenha uma dor nas costas, tenha uma dor na mão. Ó, então, assim, cara, eu acho assim, o que você falou é maravilhoso. Eu assisto às vezes alguns shows hoje do Bon Jovi, que não tá cantando nada. Cara, o cara cantou pra caramba, o cara é o Bon Jovi. Você não quer ir mais no show do cara? Não vai. Mas o cara é o Bon Jovi e ser humano, e não tá... Então é isso que me deixa muito puto, porque a galera adora meter a mão e criticar, mas, cara, não tá lá, sabe? Não vai chegar lá, nunca vai chegar, entendeu? Verdade. É verdade, cara. E o que eu lembro, eu tentei procurar na internet, não tem lugar nenhum. Quando eu assisti o Judas Priest aqui em São Paulo, lá no antigo Credit Card Hall, com o Tim Ripper Owens no vocal, o Glenn Tipton, que o Glenn Tipton é o Guitar Hero da banda, né? Exatamente. O KK Downey é o alavancador da coisa, É, é o noise da coisa, exatamente. e o Glenn Tipton é o Guitar Hero da coisa. E ele, cara, ele deu uma errada que eu lembro no solo da Painkiller, mas ele deu uma estilingada. Eu não sei onde a mão dele grudou ali, parecia um berimbau, cara. Fez plá, 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 plá. E ele tava lá com a guitarra aqui assim tal, ele olhou e começou aquela risadinha britânica dele. Ele olhou, o Ripper Owens fez assim pra ele. Tá legal isso aí, cara. E ele voltou, entendeu o tempo, voltou a fazer o solo lá. Ninguém deu a mínima bola, cara. Ninguém deu a mínima Exatamente. bola. Agora não, vamos pôr o playback pro cara que o cara grudou a mão dele lá, sei lá onde, que deu uma estilingada lá. Eu sou totalmente contra. Eu vou sempre. O Metal Musicast é a proposta a gente não ficar criticando, falando do que Sim, não. exatamente. Eu vou sempre valorizar o que eu gosto, mas essas bandas que se dizem salvação do metal aí, que vem com esses playbacks, eu vou criticar sim, cara. Olha, eu tenho uma opinião, até falei no Metal Station lá do Renatão, que eu tenho uma opinião, talvez seja um pouco até polêmica, né? Mas eu acho assim, tá acabando as bandas, né? As bandas de metal estão acabando. Eu acho que a renovação não existe, não tá acontecendo. Ah, não, gente, tem o Foo Fighters. Não, cara, tem muita banda nacional boa, cara, sabe? Muitos amigos. Tem muita banda gringa que eu vejo boa também, mas assim, de estourar, eu não vejo. Então, me dá muito medo, porque a gente sabe que faz parte, né? A renovação faz parte. Daqui a pouco esses senhores que a gente está curtindo tanto aí estão, né, estão indo embora, não vê? O Paul Diano já foi, que apesar dos vários problemas, já fiz uma turnê com ele, então os vários problemas que ele teve, mas ele é o Paul, é o cara que gravou os 2 primeiros discos, enfim. Então os ícones estão indo embora e não está sendo renovado. Isso é um problema, gente. Isso é um problema aí que ninguém está percebendo. Você sabe que eu tenho uma tese, olha que chique, né? Que, olha, estamos falando aqui no mundo acadêmico. Eu tenho uma tese, eu tenho uma opinião, uma hipótese aqui, que também é polêmica, que eu também tomo minhas porradas aqui por falar. Mas eu creio que o heavy metal, aqui você pode até me contrariar, hein, Lennon? Não estou falando que ele Tá? Não, lógico. verdade. Mas o heavy metal, historicamente, ele se destacou quando ele virou as costas para o mainstream. E paradoxalmente, o mainstream comprou o heavy metal e bancou para levar. Então, quando a gente vê um heavy metal, e eu admiro caras que fazem isso, eu não estou falando mal, eu acho que a pessoa tem que buscar pagar as contas do mês, os boletos não param de chegar, eu sei. Mas quando os caras entram com esses papos de pesquisa de mercado, papo de coach, eu acho que na arte do heavy metal, deixa pro business isso, deixa pro empresário, pro assessor de imprensa, aí tudo bem, aí eles têm que pensar Eu como eles quiserem. concordo com Mas você. o músico, ele ficar pensando muito que ele já fez aquilo, ele vai fazer de novo aquilo, porque aquilo dá o dinheirinho e ele garante. Eu não critico, cara, veja bem, é difícil, eu ando numa linha tênue para falar, porque se eu tivesse no lugar do cara, eu também talvez ia fazer Faria a mesma coisa. para ganhar meu dinheiro ali. Mas as novas gerações que ainda não fizeram nada, né? Então você fala assim: Max Cavaleira está regravando seus discos. O boleto chega para Max Cavaleira lá em Phoenix. Mas também. Concordo plenamente. Deixa o cara fazer para tirar os troquinhos dele. Agora,
o cara não é nada ainda. Aí o cara já chega falando em pesquisa de mercado, ele paga para ser uma banda de abertura, ele vai querer já fazer merchandising e tal. Cara, se o cara do metal não tiver uma atitude de, de pé na porta com todo esse mundo aí de coach, de mercado, de empresário, o cara tem que zoar o empresário dele, cara. Se um cara do heavy metal não zoa nem o empresário dele, é polêmico o que eu tô falando. E eu não tô falando em coisas destrutivas, de quebrar Entendi. coisa, de droga, de bebida, nada disso. Eu tô falando de postura pra música que você vai fazer. Eu vou fazer essa música, meu irmão. Acabou. Por que o primeiro do Metallica chama Kill Em All? Porque o Cliff Burton gritou lá um dia, Kill Em All, bate-os todos, mate todos. Exatamente. Então, assim, Exatamente. eu acho que essa postura, eu fico imaginando um Kirk Hammett, Lars Ulrich, James Hetfield, Cliff Burton lá, se eles estavam lá igual coroinhas de igreja, falando tudo pros caras. Chegaram lá na casa do Johnny Z, de John Zazula, que era o cara que ia bancar tudo lá, e tomaram toda a cachaça que tinha dentro de casa, deitaram no chão, dormiram na casa do cara, zoaram tudo, vomitaram no tapete. Eu não tô dizendo que é para beber e se destruir, mas digo assim, não chegaram lá sendo coroinha, seu empresário, o que eu devo fazer? Me conta. E a música vai ser essa. A única coisa que não deixaram, você é baixista, não sei se você vai saber disso, se é lenda ou não. A única coisa que não deixaram é porque dizem que o Cliff Burton queria gravar um solo de baixo em cada música. Entendeu? Ele queria. Não tô sabendo, não. E aí o Johnny Zazula, que era um cara que estava cumprindo condicional de prisão na rua, $15 mil hipotecando a casa para gravar o Kill Em All, falou, pelo amor de Deus, você não pode fazer isso. E aí deixaram ele gravar a Anesthesia Pulling Teeth, como esse, tá bom, para acalmar o Cliff Burton, tá bom, você faz um solo lá, mas um solo em cada música você não pode. Eu não sei se é lenda, mas a lenda é muito boa. Se não for, Se for exatamente, muito bom. Mas você não acha, Tiago, você não acha que isso daí é por causa da nova geração, da geração nova que mudou, e a tecnologia, e o jeito que, por exemplo, você hoje em dia você não vende mais disco, né? O cara quer ter que ter o streaming, porque eu faço questão de gravar, de ter a bolacha, de pegar na mão, de poder manusear, de poder abrir. E hoje em dia, eu ouvi uma coisa que me assustou muito, foi uma reportagem que o povo não escuta mais de 1 minuto de música. É verdade, é verdade. O povo não escuta, então hoje em dia você tem que gravar, não vale a pena você gravar um CD grande, a molecada não tem mais paciência para nada, então eu não sei se é a nova geração, se são as novas plataformas, eu não sei o que te dizer, cara. Mas volta aquele começo. Tá assustador, muita coisa tá assustador. Olha, mas aí eu já vou pegar um gancho pra gente falar do Brit Lion, que eu, olha, enrolei aqui 40 minutos, não falei ainda do Brit Lion. Mas tá legal. Porque o papo tá bom e espero que quem nos assiste goste também. Mas vamos lá, pegando esse gancho, Lennon, eu admiro o Steve Harris, cara, sem romantizar, tenho cabelo branco, não sou mais um garoto. Somos dois. Eu admiro o cara, por quê? Você pega o Senjutsu hoje, eu fiz uma série de vídeos aqui, 10 vídeos, uma resenha de cada uma das músicas do Senjutsu. Eu fiz a resenha do Brit Lion e eu tenho a convicção, essa produção mais áspera, mais crua, melhor dizendo, mais crua que o Steve Harris opta por fazer, tanto no Senjutsu, no anterior não, no anterior tá tudo bem enfeitadinho, mas no Senjutsu e no Brit Lion, vem ao encontro disso que a gente está conversando. Na minha visão, não é um desleixo do cara, assim, descuidado, faz qualquer coisa. Não. Eu acho que o cara ele tá como se tivesse essa roda de conversa com a gente e tá falando assim, Tchelo, Lennon, espera que vocês vão ver o próximo do Iron Maiden como vai ser. Aí aparece Senjutsu. O cara tá fazendo a atitude dele, que eu tô falando Concordo. Que você concorda? Você que é músico. Concordo plenamente com você. Eu acho que o Steve Harris ele já está num momento dele que é o que a gente conversou, falou no começo, né? Ele brigou muito, ele batalhou muito para deixar o Iron Maiden ser o que é, né? E crescer do jeito que tá, que até hoje é maravilhoso. Então, hoje eu acho que ele está numa situação assim, gente, é isso. Vocês querem ouvir? É isso aqui. Então, aí é que eu volto a te falar do negócio da raiva, né? Porque, assim, o povo adora criticar, adora meter pau, e às vezes a gente mesmo ouve alguma coisa e fala, puta, mas isso aí não tá legal. Eu sou muito crítico com relação ao Iron Maiden. Então,
tem muita gente que também é. Então tem muita gente que fala assim, não só com Iron Maiden, com Metallica, com Judas, não, a banda acabou nesse disco X. Então muita gente, não, Iron Maiden acabou no Seventh Son, depois não sei o que. Cara, são fases, e assim, é o que a gente conversou. Será que você vai querer manter sempre? Você vai querer dar um foda-se e fazer o que você achar melhor? Então eu vejo isso, eu vejo o Harris, ele é um cara que ele está num estágio que, para mim, cara, é isso que tem, é isso que eu quero fazer. Eu não importo de tocar para 1.000 pessoas ou para 50 mil. Eu quero fazer esse tipo. O som tá aqui, viu? Mas o bumbo do Nico tá esquisito aqui. Tem uma parte no Senjutsu que eles erram. Agora eu não vou me recordar que parte que é. Tá errado, a nota tá errada. E ficou. E foda-se. E eu acho do caralho. E vai lá o cara, o hater, vai lá, essa banda do caralho, porra, meu. Foda-se. Então, assim, eu concordo. Eu acho que o Harris, ele é um cara... Ele é um cara muito decidido naquilo que ele faz e ele não abre mão. Por exemplo, vou contar uma história. Vai lá. Quando ele colocou o Blaze na banda, muito diferente do Bruce Dickinson. O Blaze não tem nada a ver com o Bruce Dickinson, que não tem nada a ver com o Paul, cada um. E eu nunca julgo quem é melhor, quem é pior. Não, cada um dentro do seu disco, da sua performance, é bom pra caramba. Então, assim, quando o Blaze começou a fazer tour, que ele fez o teste e ele passou pro Iron, ele chegou a falar pro Harris, Harris, vamos baixar meio tom, fazer essas músicas do Bruce é meio puxado. O Harris falou que não, eu vou manter assim. E foda-se, eu vou manter assim. Então, o Blaze é muito criticado porque algumas músicas ele realmente não consegue fazer. Ele não consegue atingir o que o Bruce fazia, não, né? Não soa bem, né? Tipo eu lembro quando Exato. o show deles aqui no Pacaembu com o Blaze, começou com o Rothschild. Não soava bem, cara. Ele, Rothschild. Não, exatamente. Não soava bem. Mas aí é que tá. Se você pegar alguns vídeos da nossa turnê, que tem no YouTube, aí você vê a gente fazendo algumas músicas com meio tom mais baixo. O Blaze maravilhoso. Então, assim, o Harris ele também tem aquela coisa do... É isso que eu vou fazer, gente. Eu não vou mudar, não vou baixar tom. Várias bandas baixam o tom. Judas, a gente fazia Reaper, ele baixava alguns tons de uma música do Judas, que ele tocava mais baixo lá também. O Veceira, a gente fez com o Veceira, ele tocou também mais baixo. Cara, é uma solução, né? É uma opção. Mas o Harris, não, eu vou fazer assim. Então, assim, eu acho que o Harris, ele tá numa situação assim, cara, é isso aí, beleza? Valeu. E vamos que vamos. Entendeu? O que eu falei, são os erros que humanizam, porque eu acho que o cara, dentro da convicção de mundo dele, a visão de mundo, o estado de consciência do que ele é e do que o mundo é, ele fala, é assim que eu vou fazer. Porque Exatamente. Pelo tempo que demorou para sair o Senjutsu, eles podiam ter corrigido. Tem um amigo que é produtor que falou, tem erro de corte. Tem. Então, assim, dá para perceber o corte seco, assim, Tem sobra, Eu não sou expert em som, mas o meu irmão que ele fala, e a gente fica vendo e dando risada, que legal. Porque tem cara que vê, critica e bora, que porcaria. A gente vê e fala, cara, isso é foda. Cara, eu achei sensacional. Eu fiquei mais fã, tanto é que eu acho o disco anterior mais mediano, acho o disco anterior mais irregular. Tem baita sons que eu gosto, The Red and the Black, baita sons que eu amo. E tem uns que ficam lá, Speed of Light, eu falo, tá. O The Final Frontier eu detestei, cara. Você não gostou? Não, eu detesto o The Final Frontier, mas talvez seja questão. Acho muito polidinho, muito ajeitadinho. Ele é bem polido mesmo. Ele é bem diferente do outro, né? E desse, ele ficou um intermediário, assim, né? Exato. Agora, o Seijutsu, eu virei fã do Seijutsu, cara. Eu não fiz uma série aqui com 10 vídeos à toa e enfrentei muita resistência, que teve gente que falou, pô, o cara é tonto, cara. O cara não sabe nada do que era o Meita, gosta de Seijutsu. Falei, cara, eu amei o Seijutsu. Embora eu reconheça uma música lá que eu acho mais fraquinha, tem letra do Bruce Dickinson que eu não gosto tanto, gosto mais assim, eu acho assim, aquilo que a gente conversou. Nunca mais vai sair outro Power Slave. Nunca mais vai sair outro Summer in Time, nunca mais vai sair outro Seventh Son. Entendeu? E eu acho que é válido. Então, até umas músicas que eu vou dar a minha opinião como músico. Exagerado, às vezes a mesma parte repete bastante, mas, cara, olha o que eu penso agora. Eu fiz 51 anos. Às vezes eu acordo com dor nas costas, faço show, acordo com dor no pescoço. Você imagina os caras, cara. Os caras viajam em primeira
tem nada a ver, amigão. Você tá fora da sua casa, você tá cada hora num país, você tá comendo cada hora diferente, você tá, né? Então, assim, você imagina você fazer uma turnê, tocar as mesmas músicas. Os caras não têm mais 20, 25 anos. Então, eles têm que se adequar à idade. Não tô chamando os caras de velho, pelo amor de Deus, esses caras não vão morrer nunca. Ninguém vai morrer nunca. Mas, assim, o que eu acho é que a gente tem que se adaptar à idade, à realidade, às coisas. Igual toda vez que o Iron vai lançar um disco, o Bruce fala: esse disco vai ser animal, vai ser faz parte do marketing dos caras, né? Mas, gente, a gente tem que sempre botar uma coisa na cabeça: nunca mais vai sair um Power Slave, um Somewhere in Time, um Killers, nunca mais. É outra coisa. E eu gosto, viu, Lennon, de acompanhar a banda orgânica, como eu digo, né? Um ser vivo se movimentando no mundo, a banda é. Então ela reproduz aquilo que os caras estão vivendo. Exatamente. E a gente falou aqui do Metallica. Eu acho que o Metallica, eu sou um grande fã do Metallica. Mas acho que os caras já tentaram soar como eles mesmos, no Death Magnetic e tal. Não tô dizendo que eu não gosto do disco Death Magnetic, mas eu conheço a vida toda do Metallica, eu sei, ali tá um pouquinho forçado. Tá um pouco forçado, não tá tão orgânico. Eu assisti o documentário é o documentário que tem, né, do Death Magnetic, né? Não tem o documentário lá no... É do Some Kind of Monster, né? Então... É do Saint Anger. É do anterior, né? É, do Saint Anger, daquele que tem a mão vermelha, assim. Exato. E eu achei do caralho. Achei do caralho as tretas, os bastidores, porque a gente não imagina. E ali é orgânico. Ali saiu o disco que eles queriam fazer, porque os caras Exatamente. Exatamente. O James Hetfield, nessa época do Saint Anger, uma das bandas que ele mais estava curtindo era Stone Sour, que é a banda paralela do vocalista do Slipknot. Exatamente. Então ele tenta meio que imitar o cara, gritar com a voz aberta. Não fica tão legal como é o cara do Slipknot. Mas ele Você vê que engraçado como a gente como o ser humano é. A gente sempre, não é que a gente copia, a gente não é se assemelha, a gente gosta a gente se influencia. Porque a gente gosta. Você vê, o Steve Harris é o cover do cara do UFO lá do esqueci o nome dele. Pitway. Exato. Então, assim, até nas roupas e tudo e tal. Então, assim, cara, é uma coisa gostosa. Eu acho isso legal pra caramba do ser humano. Ninguém quer fazer nada igual. Mas eu acho que você falou agora do Hetfield. Porra, caralho isso daí, meu. Você pensa, o Hetfield, o cara, naquela idade, ele já era um quarentão ali, já um cara rico, bem sucedido, reconhecido no topo da carreira dele, pelos seus pares, pelos jornalistas, pelos críticos, pelos empresários. O cara vai e assimila a influência de um cara mais jovem que tá começando. Exatamente, olha que coisa. Isso é bem legal. Isso. Então, assim, né? Mas o cara tá se vendendo. Não, cara, é um cenário que... Né, dentro do que ele estava dentro lá dos Estados Unidos, era a cultura musical do rock americano da época. Sim. O cara gostou daquilo de alguma forma e foi tentar reproduzir, não imitando, mas reproduzir algumas reproduzir técnicas. Ou pegar algum estilo que ele achou, algum pedaço de alguma coisa que ele achou interessante. Isso é legal pra caramba. Né? Uma manifestação artística ali de uma técnica. Agora, Agora, eu vejo no British Lion, e agora eu prometo para quem está nos assistindo, no British Lion eu vejo muito disso, Lenin. O primeiro, quando eu ouvi esse primeiro disco, eu confesso para você que eu estranhei, não vou mentir. Não porque eu comparei com Iron, eu achei a produção muito grave, muito abafada. Os graves são muito... Eu fui ajustar coisa no meu som, eu fui ver se eu não tinha comprado CD errado. Né? veio da China, veio algum defeito? Veio da Shopee, Iron Maiden da Shopee. Mas eu acho que foi uma visão do Steve Harris. O cara é baixista, né, cara? Tava os graves muito dominantes aqui na sonoridade dos caras. Mas a composição em si remete muito ao que você falou, ao UFO, né? Eu falo brasileirão UFO mesmo. Aos anos 70. Exatamente, eu falo UFO também. Não é isso, Lene. Você que conhece o som, o que você acha que deu na cabeça do Steve Harris para criar o British Lion e aparecer com essas músicas já no primeiro disco aqui? Olha, o que eu penso do British Lion, eu tive a mesma sensação sua, exatamente. Exatamente, Tchelo. Quando saiu o disco, eu também não quis fazer uma comparação ao Iron Maiden. Mas não tem como você não fazer uma comparação realmente com o Steve Harris na banda. Porra, é difícil. Eu pelo menos penso assim, né? E, cara, aí eu comecei a ouvir, e juro por Deus, cara, eu ouvi ouvi 2 vezes e parei de ouvir, cara.
Parei de ouvir e fiquei bem decepcionado. Juro para você. Aí vem aquele demôniozinho que fala, pô, olha o Richard Taylor cantando, puta, nada a ver. Aí, cara, olha que coisa, por isso que eu te falo do ser humano. E vou confessar uma coisa para vocês. Às vezes, quando o Iron lança o disco, mesmo com o Sem Justo agora, primeira vez que eu ouvi, falei, puta, não era o que eu esperava. Já me dá isso, juro para vocês. Sim. Na 10ª vez eu já tô ouvindo o disco, já não sai mais do meu playlist, entendeu? Parece que é uma coisa de... É que eu acho que é inevitável a gente fazer uma comparação com o próprio Iron Maiden e com o Steve Harris. Então, assim, quando eu ouvi o primeiro CD, eu ouvi 1, 2, 3, e falei, cara, não tô conseguindo, não tá... Parei. E vou confessar que eu fiquei um tempinho sem ouvir. Aí ele lançou o segundo, o The Burning, né? The Burning, é. Cara, quando eu ouvi o The Burning, eu não sei o que aconteceu, bicho. Eu vou falar pra você. Me deu vontade de ouvir o primeiro. British Lion. Cara, eu comecei a ouvir aquilo, falei, cara, isso aqui é UFO ou UFO, como vocês preferirem. Cara, isso aqui é anos 70, cara. Cara, isso aqui é a pitada de Harris. E, mano, comecei a curtir. Apesar de muita gente criticar o Richard Taylor, comecei a curtir os vocais dele, comecei a curtir os guitars lá, que é o David e o Leslie lá, que se completam, não é nada de Dave Murray, não é nada de Adrian Smith, não é nada. E o Dawson aqui tá naquela bateria, ele é muito bom, pô, o cara é um tiozão, cara. Ele faz naquela bateria animal. Então, a ideia do British Lion, eu acho que muita gente, até hoje eu entro nos comentários e vejo do pessoal criticando o British Lion de uma maneira geral. Eu só vou lá por causa do Harry. Essa banda é uma merda, tanto que eu li ontem no canal, essa banda é tão merda que tem que botar Steve Harris e British Lion. Porra, é a banda do cara, né? É. Então, o que eu acho? Concordo com você, acho que ele quis fazer uma coisa bem diferente do Iron Maiden. Ele quis fazer do jeito dele. Se vender, vender. Se não vender, vender. Ele vai fazer o showzinho dele lá para 1000 pessoas e vai se divertir porque ele vive disso. É o combustível dele, o palco. As composições são combustíveis para o Steve Harris. E eu acho que o grande erro das pessoas, é comparar o British Lion com o Iron Maiden, que também são incomparáveis com Bruce Dickinson carreira solo. Total. São três bandas completamente diferentes. E o povo insiste em compará-los. E não tem. É a mesma coisa que eu sempre falo para a galera. Que eu lembro, você tocou com o Blaze, então você é amigo do Blaze, você defende ele. Não. Cara, não é isso. Eu acho que a fase Blaze é uma coisa, a fase Paul é outra coisa, e a fase Bruce é outra coisa com relação a vozes. Não tem, para mim, não tem melhor, pior, são diferentes. Sabe? É a mesma coisa que você comparar o Pelé com o Maradona. Cada um foi bom dentro da sua época. Sim. E o British Lion, existe muita coisa ainda ruim que a galera fala com relação ao British Lion, mas ainda não deu esse tilt que acho que a gente teve, entendeu? Exato, você falou muito bem. Primeiro que você falou, aconteceu isso comigo. Quando eu ouvi o The Burning, tanto é que não tem nacional, isso aqui eu comprei gringo, e eu não tinha o CD, eu fui ouvir na internet, quando surgiram as notícias. Exatamente. Eu vou falar a real, eu me empolguei de ouvir esse disco no começo. Porque eu ouvi na ordem, né? A City of Fallen Angels, que é um baita som. Depois veio a faixa título, que é um baita som. Você falou do batera. A The Burning é absurda, cara. Pô, o batera, o kick do bumbo da batera é muito... É maravilhoso. Não inventa roda, mas você fica ali ouvindo e acompanhando. Exatamente, não tem ninguém não tem ninguém Aí vem Father Lucifer, tudo bem, minhas questões religiosas, o título me deu uma antipatia, mas aí veio ele, eu acho que mais Lightning. E a única que se aproxima de uma abordagem Iron Maideniana, na minha humilde opinião, é a Spitfire. Exatamente. Que se você for ver pelos streaming, é a mais ouvida, né? Mas aí é o que a gente gravou, a gente gravou com o British Light Tribute Brasil, a Spitfire como a nossa música de trabalho para mostrar para a galera, porque a gente ficou com um pouco de receio por causa disso mesmo, né? Qual que é a mais ouvida? Essa daí que remete um pouquinho. Porque para quem conhece as influências de você, PhD em Steve Harris, você vai saber que as influências dele, você pega lá as bandas lá, Nectar, né? Camel, Genesis com Peter Gabriel. Tem esse jeitinho, né, cara? Exatamente. Wishbone Ash. Tem esse jeitinho. Claro que ele faz de uma maneira mais crua e mais simples. Essas bandas são mais
pomposas, tem músicas... Exatamente, perfeito. Mas, não é? Musicalmente a raiz está aí. Por isso que tem no Iron Maiden e tem aqui. Exatamente, Né? Mas acho perfeito. que até ele tomou cuidado de fazer a coisa mais voltada para uma influência do Free, que ele também tem um pouco, né? Exatamente. Um tanto de Jethro Tull, Exato. mais rock and roll, mais UFO muito, né? E claro, deve ter influências dos outros caras ali também na dinâmica de composição deles. Né? O que eu percebo é que ali é engraçado. Eu assisto muito vídeo pela internet do British Lion e eu vejo assim, não é só o Steve Harris. Se você for prestar atenção na banda toda, é diferente. Eu acho que você tem que... Cara, eu vou falar talvez uma heresia aqui. Você ouvir Beatles e você ouvir Rolling Stones. Cara, é igual, mas não é. É difícil de a gente entender. Então, quando saiu o British Lion, primeiro, voltando só... Sim. Que eu tava tocando, a galera falou, ele não vai fazer um cover do British Lion. Eu falei, mas nem ferrando eu vou fazer cover isso aí. Cara, não. Eu falei pros caras da banda, não, vamos fazer o cover. Não, cara, isso não vai rolar, não. E depois, quando saiu The Burning, que eu comecei a me empolgar, eu vi que a galera já tava com... Ô, Leno, legal esse som do Harris, é legal. Você viu que até... Eu falei, então, vamos montar uma banda cover desse aí, cara. Não tem essa banda cover aí? Eu acho que a galera vai ter uma aceitação legal, né? E foi o que a galera não tá pegando até hoje, que é essa ideia de... Né? Porque, assim, o primeiro disco, eu vou admitir aqui, ele tem, como eu falei, uma produção muito, um grave, muito abafado, parece que tem, usando assim, parece que tem cobertor em cima do... Parece, ela não abre, né? Não abre o som assim, né? Ele é muito abafada. O segundo já corrige isso. E a voz do vocal também tá infinitamente superior já no segundo também, cara. Exatamente. O cara tá contando com mais segurança. Exatamente. Ele já era velho no primeiro, né? Já era. Primeiro. Mas talvez estava mais inseguro, talvez a produção não captou também bem a voz do cara. Na segunda já dá uma excelente melhorada. E o cara, é o que você falou, não dá para comparar com nenhum cara do Iron Maiden, nem com o Paul Diano. Não é a abordagem musical. A abordagem musical é rock. Eu até exatamente. É um rock setentista, como você falou. Eu até chego a arriscar, Lennon, e aí também me corrija, porque você é o músico aqui da conversa, que os outros caras da banda têm alguma influência de Britpop oitentista, né? De algumas bandas assim, dali dos anos 90, aqueles filhotes de Oasis, assim, que eu não conheço bem. Eu sigo o David Hawkins, né? Que é aquele barbichinho. Inclusive, ele até curtiu o nosso vídeo essa semana. Que bacana, cara. Até postei isso daí, foi super legal, que ele já sabe do nosso tributo. E eu acompanho, é o único que tem rede social. Acho que o outro, o Leslie, tem Facebook. Mas eu não vejo nada de postagem deles com relação... Eu já entrei na internet, tentei pesquisar sobre a vida deles e tal, e não achei. Não achei. Mas eu concordo com você. Eu acho que tem essa pitadinha também dessas bandas aí que eles devem também seguir, ouvir, né? O próprio Steve Harris abriu essa possibilidade numa dinâmica de composição ali entre os caras. Ele deve deixar os caras à vontade. Ele não, por mais, o cara é dono, tudo bem, mas ele quer essa dinâmica de composição, porque senão o cara também vai fazer só o que ele já compõe. Também vira robô, né? Não tem graça nem para ele, né? Ele quer. Exatamente. O músico quer também interagir com outros músicos, né? Sim, sim. E eu acho que o cara já tá destituído de ego ali, do que ele pode ter tido lá no começo do Iron, né? Eu fiquei um pouco triste, que eu li até uma matéria faz um tempo aí, a hora que a gente começou a fazer British Live, comecei a pesquisar muito mais, né? E às vezes aparecem coisas para mim, as pessoas falam, Lê, não vem isso aqui, não sei o que lá, né? O povo, tenho muitos amigos, muitas pessoas que são gente boa e me segue, e tá sempre aí me dando ideia e tal. E falou que o Iron Maiden, eles não querem parar nunca, mas se for necessário... Você vê, o Nico já teve um AVC, já tá aí, não tá 100% ainda, ele mesmo falou. O Dave Murray já quer curtir mais a família. O Adrian também tá lá nas pescarias. Enfim, o que eu acho é que assim, pode ser que eles deem uma pausa. Eu espero que não. Mas pode ser que eles deem uma pausa. E o Harry já falou que ele vai continuar com o British Lion. Então, assim, não tem nada a ver, mas tem a ver, né? Então, eu acho que também é como se fosse uma forma dele não parar, porque é o combustível dele, as composições, os shows. E o Iron Maiden, parando, eles já falaram que não vão nunca substituir ninguém. Então, eu acho que ele quer continuar a fazer o British Lion crescer. E eu estou percebendo isso
acompanhando o British Lion, que o British Lion vem crescendo. Existe ainda muito hater, muita gente, essa porcaria de velho, eu não vou pagar quando você... Cara, não quer ver, não vê, não quer ouvir, não ouve, mas está crescendo, você vê pelos shows que está fazendo por aí, agora na América do Sul e lá na Europa, estão sempre cheios, a galera está começando a conhecer a banda, de repente, por osmose, vamos dizer assim, mas está conhecendo. Então, assim, eu acho que o Harris, ele está fazendo uma caminha ali também, uma coisa mais tipo, deixa eu curtir do jeito que eu quero, não precisa ter aquela coisa do Iron Maiden, e vou continuar fazendo o que eu gosto. Eu concordo plenamente com você. Tá nítido também. Eu acho que, pra gente que conhece a história do cara, porque assim, as pessoas tendem a olhar por um ponto de vista, não, o Iron Maiden é muito grande, o cara ficou rico, e o rico não tem problema nenhum. Mas você imagina a pressão por resultados que o Iron Maiden também tem. Pelo Exatamente. tanto que se deve investir nos caras. Então são empresários pondo dinheiro em turnê para você colocar, você sabe, né? Então, eu vou contar uma coisa para você. Olha, Agora, não sei se a galera está sabendo. O grande sonho do Dennis Stratton é fazer mais um show com o Iron Maiden. Tá? Ele é amigo pessoal do Harris. Não sei se eu já falei isso para a galera. Então, assim, eles se trocam, a gente fez a turnê, eles se trocam mensagem no WhatsApp diariamente, assim, ainda mais quando tem jogo do West Ham, eles trocam mensagem e tal. E eu queria até criar o WhatsApp dele, mas ninguém me deu. E eles trocam mensagem direto. Então o Harris ficou muito amigo do Dennis. O Dennis contou muita coisa deles junto. Eles saíram da banda, saíram meio que na briga na época, por causa de algum problema ali que não ficou muito claro. A gente sabe de algumas coisas, mas eles voltaram na amizade, eles têm amizade. E o grande sonho do Dennis é fazer esse último show com o Harris. e qual a chance disso acontecer na sua Então, avaliação? aí é que tá. O Harris falou que não depende dele, né, cara? Eu falo isso. É Ó, o que você falou. Então, assim, não é só o dono, o patrão. Você tem empresários, você tem gravadora, você tem muita coisa em jogo, não é? Cara, um dia eu li um livro de um cara que era presidente do fã-clube dos Rolling Stones, cara. E ele acompanhou lá os Rolling Stones nos anos 70, lá, quando o Rolling Stones ainda não era uma grande multinacional. E ele falou que ele andava para tudo que é canto com os Rolling Stones. Quando chegou nos anos 80, que grandes empresas de entretenimento começaram a comprar os shows, então não era mais o empresário que estava arregimentando o investimento para fazer a turnê. A turnê já era vendida para uma grande corporação de espetáculos. O cara falou que ele pedia ingresso pro Mick Jagger e o Mick Jagger não dava. Dava dois, um para você e um acompanhante. Não, mas eu preciso levar medos de amigo, igual eu fazia nos anos 70. Não tem mais, não sou mais eu. Não é mais o Mick Jagger, cara, fazendo a parada. Exatamente. E o cara estranhou isso, né? O cara Eu conta acho no que, livro. se você for parar para pensar, não só em bandas, em times de futebol, em jogadores, dando um exemplo bem geral, aí é assim: o cara perde o controle da coisa porque ele acaba vendendo para outras entidades que fazem. Que compram o esquema, compram o show, compram a banda, não sei. O que eu acho assim, tem que tomar muito cuidado as bandas, para também não se abrir muito e virar uma coisa que elas não querem, que não foi o caso de Iron, de Queen, de nada, sempre os documentários aí, e umas bandas que acabam partindo para esse lado e perdem a sua identidade e dão errado, ou acabam no meio. Eu acho que no caso do Iron Maiden já é uma coisa tão já concretizada, já é uma coisa tão tranquila que assim, não depende deles muita coisa. Depende, mas não depende. Né? Entendeu? Então, eu acho, por exemplo, botar um ex-integrante para fazer um show já não é tão fácil. Entendeu? Já não é, porque você tem muita coisa, uma música às vezes que não está lá no set, e o que acontece? Tem que estar, não tem que estar, tem que a gravadora tem que vender disco. Então é isso, né? Concordo com você, acho que tá em contratos e às vezes exatamente. Alguém do escritório desconfia, alguém do escritório do Iron desconfia de toda a lisura e tal do escritório do outro cara. Então, vai vir Exatamente. o Dennis Stratton. Quem que é o advogado Dennis Stratton? Quem que é o procurador? Quem que vai falar em nome dele? É ele mesmo? Tem um escritório Concordo. ali, tem um agenciamento para fazer isso. Aí o cara desconfia, não, com esse eu não trabalho. Então tem lá um business também que às vezes, né, a gente tá falando aqui, musicalmente parece que o Steve Harris tem muito poder decisório ainda, mas esse lance de turnês, eu dou um exemplo, que é uma especulação minha, Lennon. Eu fiz uma amizade aqui com um músico de uma banda inglesa da New Wave of British Heavy Metal, né? Tá. E quando o Steve Harris, desculpa, o James Hetfield esteve aqui em São Paulo para fazer o show do Metallica,
eles conseguiram se encontrar. Ele casou com uma brasileira, esse músico de uma banda lá de Bristol, na Inglaterra, e ele mora aqui, mora no litoral de São Paulo aqui. Casou com uma brasileira. E aí a Metallica estava aqui em São Paulo, eles têm alguns amigos, ele tem amigos em comum com o James Hetfield. Ele foi lá se encontrar com o James Hetfield. O James Hetfield ficou doido de encontrar o cara. Pegou a Explorer dele, pôs no pescoço do cara e falou: me ensina a tocar tal música que era do cara. O cara ensinou. O James Hetfield se ajoelhou na frente do cara, isso tá na internet. E bangueava, tal. Eu falei com a minha amiga, que é a esposa do músico, eu falei: olha, vamos ficar de olho, porque será que eles vão, naquele momento do cover, eles vão escolher um cover do teu marido e tal? Que é uma banda famosa, é uma banda lá do B, mas ela tem seu papel lá na New Wave of Metal. Até hoje nunca tocou, cara. Então você vê, eu especulei, isso ninguém me contou, mas eu especulei que por mais que o James Hetfield ama aquilo, tem um contrato para seguir lá, para pôr aquela música ali. Deve ter, cara. Eu vou te contar uma coisa rapidinha. A gente, como eu te falei, com o Theo Gunners, que é a minha banda autoral, nós estamos gravando o 4º CD. E na época do 2º CD, a gente estava naquele... Já tinha gravado, estava com a gravadora, chamava Mega Hard, a gravadora na época, e estava tentando tocar em rádio. Então, o que acontece? A gente tentou tocar no programa do Jô. Cara, tinha um lugar chamava uma parte do programa chamava Canja do Jô, era 6 pau para tocar lá. Beleza, a gente sabe que tem que pagar, a gente sabe... Mas na rádio, vamos tentar na rádio. Então a gente tentava, algumas rádios davam apoio para, tipo, o Vitão Bonesso, na época na Brasil 2000, tocava e tal. Mas nas rádios grandes, na época, que era na época era 89, acho que era a maior rádio na época. Para você tocar lá, você tinha que tirar uma outra música que já estava sendo paga pela gravadora para tocar. Então, para você tocar a sua, você tem que tirar aquela. Para tirar aquela, você tem que pagar o valor daquela. Olha como é que funciona, cara. Então não é fácil assim, cara, eu vou tocar minha música, vai tocar minha música 8 horas da noite. Não, porque 8 horas é a música da gravadora tal, da banda tal, que está sendo paga para tocar lá. E isso, cara, desanima muito. Desanima demais, cara. Que coisa, você começa a ver que não é só você tocar, gravar disco, ir para cima. Não. Não é assim que funciona. Então, é o que nós estamos conversando aqui, cara. E você pega a carreira solo do Bruce Dickinson, você começa a gostar de olhar as letras do Bruce Dickinson, você vê que de alguma forma o Bruce Dickinson se insurgiu contra isso, a ponto de ter saído do Iron Maiden. Exatamente. O Steve Harris já não parou o Iron Maiden, não fez loucura com o Iron Maiden, né, musicalmente falando, mas você vê que chegou um ponto da vida em que o Brit Lion talvez seja aquele momento em que o cara tá relaxando. Concordo com você. Concordo com você. Eu acho que eu já vi várias entrevistas dele também falando, né, só sobre o British Lion, e ele não tá nem aí, cara. É isso aqui, vai lançar isso aqui. Inclusive, acho que tá para ser o 3º CD, porque já tá tocando até algumas músicas nos shows dele aí desse disco que não saiu. Ele não tá nem aí, não tem previsão, não tem quando vai sair o disco, e ele não tá nem aí se a atualização tá boa, se o crítico vai. A casa lá cabe 1.000 pessoas, ele não tá nem aí. Ele quer fazer. E agora você vê as fotos, se você segue, vai lá com a galera, tira foto com a galera, assina disco, ele não tá nem aí, ele tá no momento assim. Tanto é que ele tava fazendo uma tour por pubs, né, na Inglaterra. Exatamente, tudo pubzinho pequenininho. O teto baixo aqui. No Chile agora é um lugar pequenininho pra caramba, o teto baixo, você não sei quantas pessoas cabem. Mas no Fabriquê, acho que cabe 1.000 pessoas também, que vai ter agora. Que você vai conseguir encontrar com ele, Lennon? Eu não sei. Ultimamente eles estão muito reclusos, né? Mas eu queria primeiro aqui agradecer ele, porque terminando a turnê do Blade, terminando a turnê do Dennis ano passado, o Dennis mandou uma mensagem para ele e falou: olha, Harris, eu toquei com uma banda aqui que os caras. Fiquei um mês aqui no Brasil, os caras me acolheram em casa, me deram uma ajuda. O Dennis, fora de série, ele e a esposa dele, a Julie. E eu queria dar algum tipo de presente para eles. E o Harris pegou e deu um VIP para cada um da gente para sexta-feira. Então a gente já vai de VIP sexta-feira cada um, graças ao Harris. Harris, muito obrigado. Mas assim, eles são muito requisitados e muito reclusos, porque o povo aqui, o Iron Maiden maníaco brasileiro é loucão, né? Mas eu não. Amanhã arranca pedaço. Amanhã estarei presente no show aqui no Fabriquê. Mas não tenho nada de planos para encontrar com ele, eu quero só curtir. No sexta-feira também vou estar lá curtindo. Então, eu estou aqui esse ano para curtir. Já conheci ele, já falei com ele pessoalmente. Em 2008, eu fui no Hotel Transamérica. A gente arrumou um encontro na época. E eu falei que eu queria fazer uma tatu dele, que eu tenho aquela tatu dele
do Real Live, né? Que é o baixo assim, né? Sim. E eu falei, não tinha tatu nenhum. Eu falei, só vou fazer uma tatu se eu conhecer o Harris e ele não for chato, não for malo. É. E ele recebeu a gente no hotel, tenho fotos disso, quem quiser dar uma olhada na minha rede social. E ele recebeu a gente, e ele foi super gentil comigo, e a gente mandou trocando presente, inclusive ganhei isso aqui da mão dele, ó. Sensacional, cara. Essa daqui da mão dele, ó. E eu queria, e assim, e eu conheci, conversei o que eu tinha que conversar, mas assim, eu acho que o músico, ele tem também que ter a parte, o momento dele, então ele tem que tocar, ele tem que descansar. Eu lembro uma vez, até vou falar um exemplo, quando a gente fechou com o Blaze, não me lembro, acho que 2015, a gente estava em Curitiba, e tinha um camarim, todo show tinha camarim, a gente sentado no camarim, começou a entrar gente, aí o Blaze falou, gente, é o seguinte, o camarim é uma extensão da nossa casa. Então, quando a gente está no camarim, a gente tem que estar como se sentisse em casa, ir no banheiro, ir comer alguma coisa. Então, para receber o povo, não é no camarim. O povo é ali, vai tirar uma foto, é ali e tal. E é verdade. Então, assim, às vezes as pessoas não entendem. O cara viajou, a pessoa quer que o cara esteja sempre... vem tirar uma foto, toca o Harris, não. Então, eu penso sempre muito nisso. Eu acho que, assim... tem que dar o tempo para o músico, tem que respeitar. Quando ele for uma hora que der para falar, igual ele atendeu a gente no Hotel Transamérica aquela vez, ele foi lá, desceu só para atender a gente. Então, assim, eu prefiro do que ficar na fila. Não. E o povo é meio doido, que você falou, o povo não quer arrancar pedaço, entendeu? Então, esses dias eu vou para curtir. E você também se estressa quando tá nessa ocasião de ir lá em algum lugar, você tira o foco do show. Eu também vou para curtir, não vou ficar tietando ele, não. E como você falou, às vezes eu entrevistei o Blaze Bayley aqui, ele foi muito gente boa comigo. Ele e teve gente que falou, pô, eu tomei umas patadas dele no show, não sei da onde e tal. Eu falei, vai saber também. Eu vou te contar o que eu passei, o que eu vi do Blaze, vivi. O primeiro show que eu fiz com o Blaze, a gente foi em Manaus, e eu não conhecia. Tinha feito um show aqui em São Paulo com ele, uma abertura de show, ele também mal olhou na nossa cara. E a gente foi para Manaus, a gente ia ser a banda de apoio dele. E quando ele chegou em Manaus, o Thomas Schweisen, que era o violonista, aquele que toca Iron Maiden e tal, holandês, que fazia turnê com ele, então o Thomas abriu o show e a gente depois entrava com o plugado. Tanto que o Blaze só voltou a fazer plugado porque eu dei a ideia para o Silvio da Open the Road, que era o produtor dele na época. Falei, cara, o povo não quer mais ver o Blaze, só vem aqui fazer acústico, né? Porque quando ele saiu do ar, ele montou uma banda lá com os colombianos, quebraram o pau, ele não quer mais fazer plugado, ele quer só fazer acústico. Ele traz ele ano que vem, vamos fazer os 2 discos na Inter. Bom, enchi tanto o saco, ele aceitou. Porque também, cara, a grana acaba, você faz só fazendo acústico, lugar fechado, não... Pequeno, né? Pequeno e tal. Aí ele veio, o primeiro show da turnê, era uma turnê grande que a gente tinha em 2014, pegar o Brasil inteiro. Foi em Manaus, ele chegou pra gente, Blaze, senta aqui. Na época, eu, meu irmão e o Gustavo, que era o batera, e o Thomas era outro guitarrista. Aí ele fez uma lista, cara. A gente só olhando, não beber, não usar droga. Ele começou a falar, nós assim, né, cara, não, a gente é de boa. Aí ele falou assim, acabou o show? Dane-se, problema de vocês, antes dos shows. E ele, no começo, ele sempre foi muito fechado. E o Thomas falava, cara, ele teve muito problema com outros integrantes de banda. Então, ele é um cara muito fechado. E foi abrindo. E foi aquela amizade grande. Aí, o que acontece? A gente fazia alguns trechos de viagem de 5, 6, 7, 8 horas. Goiânia até não sei o quê. Alguns eram aéreos, outros não. Aí, a van chegava no lugar, aí já tinha lá uma meia dúzia de cara esperando. Aí, abria a van, o cara falava, Blaze, já. O cara já ficou 10 horas na estrada. O cara mal foi no banheiro, o cara não tomou banho. Então a gente fala, pera um pouquinho, ele já vai te atender. Cara, então assim, existem pessoas que não sabem chegar. É a minha opinião, cara. Eu acho que você tem que saber, o cara às vezes está jantando, o cara está almoçando, o cara não quer que você chegue, que você pega. Sabe, teve shows assim que estava no camarim, o Blaze pegava o tablet dele, ficava lá concentrado no tablet, ficava lá vendo os filminhos dele. Aí o cara chegava do nada, que era amigo do contratante, aí, Blaze, WhatsApp, porra. Então, assim, algumas vezes eu percebi isso e a gente falava, cara, deixa o cara agora. Aí, quando ele estava de boa, ele era super gentil. Então, não é só com o Blaze, eu vi isso com o Denis, eu vi isso com o Ripper Owens, eu vi isso com várias pessoas que eu toquei. O Udo é uma moça, cara, mas a gente fez a turnê do Metal City, mas uma hora ele ficava quieto, ele via a pessoa e ele se escondia, né?
Então, assim, eu acho que tem que saber chegar, tem que saber respeitar o artista, porque o artista não é que ele está lá, que ele está 100% disposto. Não é que não quer falar com você, mas tem a hora certa, sabe? Tem o jeito. Até vi uma entrevista do Edu Falasco, não sei se você viu. Faz pouco tempo aí que ele foi fazer um show com o Angra. Você já viu essa entrevista? Eu vi, ele foi pegar o autógrafo do Coelho Smith, foi tirar uma foto, e o Edu fala, posso tirar uma foto? Ele falou, não. Então, cara, é normal. Acontece, é que você falou, tem que saber chegar e tem que, às vezes, não. Às vezes, teve vezes que eu cheguei perto de gente famosa que eu pedi para um intermediário ir lá perguntar antes. É a melhor coisa, se o cara for conhecido, é a melhor coisa. Alguém da própria equipe do cara, você chama o cara da equipe, fala, ó, melhor coisa. Posso tirar uma foto? Sempre assim, posso tirar uma foto? Aí você chega pro cara, pô, tudo bem, eu sou seu fã. Oh, valeu, obrigado. Ó, posso tirar uma foto? Tira, acabou. Aqui tem cara que quer, o brasileiro, ele é muito caloroso, eu entendo isso. Ele quer abraçar, ele quer apertar. E geralmente o gringo, ele tem essa coisa dele de ficar mais na dele. Eles não entendem esse nosso calor, porque a gente é um povo querido para cá. O Brasil é demais, né, cara? Ele quer abraçar, ele quer levar o cara para casa, quer pagar uma pizza. E aí, tal. E eles não entendem muito isso, né? Mas é isso aí. Lennon, eu tenho um outro compromisso, a gente estourou muito a hora. Espero que quem esteja nos assistindo tenha curtido a nossa conversa. Espero que a gente tenha passado alguma informação para despertar o interesse no pessoal ir atrás do British Lion, conhecer um pouco mais, que vai valer a pena para quem for. Não somos promoters do British Lion. Estamos longe. Mas somos promoters do British Lion Tribute BR. Aí sim. Conheça as redes sociais. Eu te agradeço e aí, muito. Seu recado aí para a gente concluir nossa conversa. Cara, Tchelão, queria te agradecer demais ao Metal Musicast pela oportunidade. Sucesso para vocês. Queria dizer que eu fiquei muito lisonjeado de participar aqui do seu programa. Mandar a galera seguir vocês, o Metal Musicast também na internet. Vale muito a pena, só tem coisa boa. Você, Tchelão, obrigado pelo convite. Sigam Lennon Harris, _oficial na internet. Sigam minha banda própria, o Teu Gunners, na internet. Tem o Good Brothers Project, que é o tributo do Iron Maiden na internet. E o British Lion Tribute BR, @British Lion Tribute, British Lion BR. Tá? Não tem segredo não. Aí a gente vai trocando ideia e vamos aí homenageando o patrão do jeito que dá, né? É isso aí. Sucesso para você também, Lennon. Obrigado pro teu irmão. Manda um abração para ele. Manda sim. Confiram também as redes sociais do Lely Murray, que é fera, guitarrista acima da média, sensacional. E eu conversaria horas com você, Lennon. Você é um cara muito agradável, gente boa, tem muita história. Eu que agradeço. Tá convidado para uma próxima. Hoje eu já estou um pouco atrasado para outro compromisso, vou correr aqui. Com o maior prazer, maior prazer. Abração, obrigado. Bom ter falado com você. Valeu.